Mas o Senhor, irmãos, queria estar passando aqui rapidamente para deixar uma palavra no teu coração que se encontra em Êxodo, capítulo 3 e o versículo 10. O Senhor diz assim: Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me a faraó e tirar os israelitas do Egito? Quantas das vezes, né, irmãos, a gente se vê nessa mesma situação que Moisés? O Senhor nos convoca, nos dá uma missão e a gente dá muitas desculpas pro Senhor, né? Quantas vezes o Senhor já nos mandou ir, o Senhor já disse que estaria conosco, o Senhor já disse que os sinais seriam manifestos, não porque nós somos capazes, mas porque o poder dele estaria conosco, se manifestando, fluindo através de nós. Mas muitas vezes a gente se vê na nossa condição humana e diz: não tem como, eu não posso ir, eu não posso fazer o que Deus me mandou porque eu sou limitado. Assim como Moisés, quando Deus fala com ele e chama ele para uma missão, ele dá várias desculpas para o Senhor, né? Ele diz que ele não era bom de fala, que quem era ele para poder ir, né, e falar com o faraó. Mas Deus disse para ele: vai, porque eu vou estar com você. E ali, num diálogo entre Moisés e Deus, a gente vê que o Senhor manifesta de algumas formas que seria com Moisés, né, dando sinais a ele. A gente vê que ainda assim Moisés insiste em dizer que ele não era capaz e que para Deus enviar outra pessoa. Então, a palavra do Senhor diz que Deus se ira com Moisés. No capítulo 4, você vai ver no versículo 14, a palavra do Senhor diz que Deus se irou com Moisés e disse: então, eu vou enviar com você o teu irmão Arão. Eu vou falar, vou dizer o que você deve falar para Arão e Arão vai falar para Faraó. E ali você vê que foi uma estratégia que o Senhor encontrou de poder fazer com que Moisés fosse, né? E cumprir aquilo que Deus estava mandando ele fazer. A missão que estava sendo dada a ele. Mas o que me chama também a atenção é que, por mais que Moisés estava dando desculpas para Deus, olhando para si mesmo e não vendo condições de fazer o que Deus estava mandando, ele em nenhum momento diz: eu não vou. Ele dá uma sugestão: Deus envia outro, Senhor. Mas em nenhum momento você vai ver Moisés falando: eu não vou. Então, o que me chama a atenção é que o Senhor então prepara uma oportunidade ali de que alguém vá com Moisés, né? Coloca Arão no meio da história. Mas a gente vê que, como Moisés não aceitou de início o plano inicial, o plano original de Deus, que era que Moisés fosse e falasse ele mesmo com o faraó, então Deus manda com que Arão vá junto. Só que todas as vezes que a gente tenta vivenciar os projetos de Deus, os planos de Deus, a missão de Deus para a nossa vida, tentando de alguma forma colocar estratégias e coisas no caminho, sempre vai ter problema lá na frente. Quando a gente não segue o plano original de Deus para Moisés, era que ele fosse e ele falasse. Mas como ele estava tentando de alguma forma fugir, Deus fala: não, então eu vou colocar Arão para falar junto com você. Só que lá na frente a gente vê que isso acaba aqui causando, né, um probleminha, né, porque não foi seguido o padrão original ali, o propósito original de Deus para Moisés. Então lá na frente você vê que Arão, ele e Miriam começam a criticar Moisés, né, e olham para si mesmo: por um acaso Deus não tem falado com a gente também? Ou será que ele tem falado só para Moisés? E também é esse mesmo Arão que levanta um bezerro de ouro que se dobra diante da vontade do povo quando eles acham que Moisés está morto e que não vai descer do monte. A palavra do Senhor diz que o povo pede para que Arão faça um Deus. Ele vai lá e faz, né, pega os objetos de ouro e faz um bezerro de ouro e diz: esse é o Deus que tirou vocês do Egito. Então ele se dobra diante da vontade do povo, e enquanto Moisés está lá falando com Deus. Então você vê que a consequência de ter introduzido no meio de um propósito, de um projeto que já estava prescrito por Deus, ter colocado um elemento a mais, lá na frente trouxe problema. Eu acredito comigo que Moisés, talvez se tivesse já aceitado de começo ali a proposta de Deus para ele, talvez não teria que ter enfrentado as críticas de Arão, e não teria, né, que ter se irado e visto como o povo se curvou tão facilmente diante de uma estátua, né, feita por eles, e
proclamando o Deus deles. Então, o que eu aprendo dessa lição é que quando Deus ele nos dá um projeto, quando Deus nos dá uma missão, ela deve ser seguida linha por linha da maneira que Deus quer. Que a gente não venha ficar colocando obstáculos, dificuldades, coisas no meio para que lá na frente não venha surgir mais imprevistos, mais dificuldades do que já é previsto, né? Porque Deus disse para Moisés que Faraó iria relutar, que o coração dele seria duro, mas que Deus estaria com ele. Então Deus já disse, Deus já deu o projeto para ele, disse que estaria com ele, mesmo assim ele estava tentando fugir do propósito de Deus. Mas em um momento, como eu disse, eu vejo Moisés dizendo, eu não vou. Então foi isso que fez com que Deus colocasse Arão no meio da história, né? Porque como nós temos o livre-arbítrio, nós temos a escolha de fazer ou não. Nós temos a escolha de vivenciar ou não o plano de Deus para nossa vida. Só que no meio desse plano, se a gente começar a colocar obstáculos, barreiras, muitas coisas vai ser colocado no meio, que lá na frente pode ser que cause mais problemas do que já estava previsto. Então, a mensagem do meu coração, que o Senhor me tocou a estar gravando esse vídeo para transmitir para quem estiver vendo, é que a gente deve parar de fugir do plano de Deus. A gente deve parar de dar desculpas para Deus, parar primeiramente de olhar para nós mesmos, de ver se nós temos condições ou não, capacidade ou não de fazer algo, porque é o Espírito Santo que falará através de nós. E isso eu digo em todas as áreas, quantas das vezes a gente coloca obstáculos e o Senhor está dizendo, vai, somente vai, porque eu vou te capacitar. Não digo também que a gente não deve se preparar, né, que a gente não deve se capacitar, mas eu digo que quando a gente começa a colocar a nossa capacidade acima daquilo que Deus disse que faria, né, acima da condição de Deus, a gente acaba confiando na nossa própria força. E o que Deus faz não se trata de nós, se trata dele, que ele tem o poder para nos usar, ele tem a capacidade de nos usar em meio às nossas limitações. Então eu quero te convidar a confiar no plano de Deus para sua vida, a confiar no chamado de Deus para sua vida. E se você tem olhado para sua condição, para sua capacidade, eu te digo, pare de olhar para a situação que você se encontra, se você tem dinheiro ou não, se você fala bem ou não, se você veio de uma família, né, boa ou não. Apenas olhe para quem te chamou e quem está te mandando ir, porque é necessário que a mensagem chegue para Faraó e ele entenda que é tempo dele libertar o povo do Egito. E o Senhor diz para nós nessa noite, o propósito, o plano ele pode até ser ajustado, né? Se você for ver, o plano foi ajustado. Deus introduziu Arão no meio da história. Mas o propósito da mensagem não pode ser mudado. E a mensagem não pode ser mudada. Então, Deus até introduziu Arão no assunto, mas a mensagem e o propósito continuam sendo o mesmo: libertar o povo do Egito. Então, eu quero te dizer que Deus está te convocando a ir, a fazer, a clamar, a se preparar, mas parar de colocar obstáculos, porque é o tempo em que o Senhor está nos chamando para viver aquilo que Ele já prometeu há muito tempo para nós, de irmos por todo mundo, pregar o Evangelho, que os sinais nos acompanhariam. Então que você possa obedecer a palavra do Senhor, o mandamento do Senhor, ide por todo mundo, e pare de dar desculpas para o Senhor olhando para a sua condição. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.